Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Vamos ver as análises da bancada ESPN sobre a entrevista do Braz e do Landim em relação a uma possibilidade de contratação de um cabeça de área. A bancada também irão falar sobre o sorteio dos grupos da Libertadores e do Vitor Pereira, que até o momento não mostrou nenhuma formação tática no time do Flamengo. Não esqueçam de se inscrever para ajudar no crescimento do canal e de curtir se gostar do vídeo. Que possível, quando acaba a temporada, o Flamengo está no mercado. As pessoas às vezes esquecem, mas o Ayrton Lucas não era nosso, né? Era emprestado e a gente efetivou a compra nesse ano. E custou caro, aliás, né? Eu acho que o justo, mas não é pouco dinheiro. Joga justo, não é pouco dinheiro. dinheiro. Aí a gente, um pouquinho mais à frente, a gente contrata o Gerson, né? Eu sei como foi a guerra. E você sabe como é que foi a guerra, o empenho do Flamengo para fazer isso aí. No meio desse processo, o Flamengo contrata o Rossi. Que chega quando? Que impossibilitou, vem no primeiro dia da janela possível, no meio do ano. Talvez ele chegue assim um pouco até antes, para começar os treinos. Então você já tem 3 contratações aí. Perdemos um jogador, que foi o João Gomes, importante, e o Flamengo vem desde sempre tentando se qualificar. O Uribe interessa? O Uribe é um jogador que interessa para o Flamengo já deixou isso claro. É complexa parecida com o do Rossi. É muito complexa, porque o Uribe está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho, num clube muito importante da Europa, que talvez ainda queira que ele continue lá. Que é o Porto. O Flamengo tem outros adversários que eu posso falar em relação a esse. O Flamengo leva uma desvantagem sempre quando a gente está falando de mercado europeu, por causa da moeda. A gente não pode tirar isso do foco, né? A gente em euro, o Flamengo com todo o esforço e com todo o empenho que ele faz, a gente ainda tem essa diferença. E é um jogador que vai ter que depender também muito dele para vir para cá, como qualquer outro do tamanho dele. Lateral direito, que faltou só para terminar? O Flamengo tem os laterais direitos. O Mateuzinho se machucou, mas eu acho que daqui a 30, 40 dias vai estar. A gente está analisando o mercado, como sempre, se tiver uma oportunidade, mas o que a gente quer é um cabeça de área. Tá aí, ó. O Braz, daqui a pouco a gente ouve o Landim também. Ozinho, o que a gente quer é um cabeça de área, diz ali o Braz, dando a entender que a lateral direita tá bem servida, que aquele pedido do Vitor Pereira de um ponta direito para jogar no esquema que ele gosta tá sendo olhado, mas com um pouco menos de prioridade. É acertada essa decisão da diretoria e o Uribe é um bom nome? Não, o Uribe é um bom nome, mas eu não acho, na minha opinião, não é a prioridade. Né? Eu não vejo essa carência enorme na cabeça de área. Eu acho o Thiago Maia muito bom jogador. Não vejo o Uribe tão na frente dele. Assim, o problema é que o treinador não usa ele de cabeça de área. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o Marcos Braz tem que chamar o treinador, o Vitor Pereira, e falar assim: eu vou trazer um cabeça de área, mas você vai botar ele para jogar de cabeça de área? Agora, se você pegar o primeiro volante seu e botar para jogar de zagueiro pelo lado esquerdo, e aí quando ele faz isso, ele coloca o Vidal de primeiro volante, aí fica vulnerável. Eu acho que passa pela estratégia de jogo do treinador. Não vejo como a carência do Flamengo a cabeça de área. Não vejo. Eu acho que a lateral direita é mais carente do que a de volante. Ele falou muito da saída do João Gomes, que para mim não era o primeiro volante. Ele era o segundo volante. O primeiro volante sempre foi o Thiago Maia. E que o Dorival Júnior conversou com o atleta e falou: eu quero aquele que eu conheci lá no Santos, que era primeiro volante. E o Thiago Maia arrebentou. O João Gomes completava, junto com ele, essa marcação. Espetacular, João Gomes. Mas dizer que é a saída dele que perdeu esse primeiro volante, não. É o modelo de jogo do treinador. E eu acho que a lateral direita, sim. Ninguém faz o que o Rodinei fazia nesse time. Aí ele falar que tá ok a lateral direita, não concordo. Eu tenho a impressão de que se vão contratar o Matheus Uribe,
Ele é segundo volante. Sim. Ele é um jogador que chega na frente, um jogador de saída de bola. É que ele fala em cabeça de área e, na verdade, o que ele precisa é de um volante marcador, né? A função. É. Precisa da função. Ele quer um. Ele precisa E de vai um. fazer o quê com o Vidal? Vai dispensar o Vidal, né? Não, aí é segundo volante. Aí você tem o Gerson, segundo volante. Primeiro volante só tem um, que é o Thiago Maia. Agora, se você trouxer o Matheus Uribe, você E tem o mais Pulgar. um. O Pulgar tá lá também, não tá? Pulgar, Tá machucado. O Pulgar tá lá também, né? Só tem um, Pascoal? Pulgar tá lá, mas só joga o Thiago Maia. Cara, É que ele tá machucado, Pascoalzinho. Mas é que Tá Mas quando... quando tava bom também não dá. Com todo respeito ao Pulgar, na seleção do Chile, os Cabal de Madureira, legal. Mas no Flamengo, não... gente, vamos falar real. O Pulgar no Flamengo não dá largada. Não dá largada. Se você botar Concordo. para dar largada o João Gomes com ele, o Thiago Maia com ele, não dá largada com esses caras. Ele não é reserva dos dois e ele não é reserva, por exemplo, do Vidal. Ele não é reserva do Gerson. Não dá para ser. Com todo respeito ao atleta profissional. Mas ele não consegue jogar no Flamengo no nível que o Flamengo precisa dele. Se vai trazer o Matheus Uribe, é muito bom jogador. Gosto de segundo volante. Agora, vai trazer para quê? Para ficar na frente da zaga? Aí ele vai dizer, mas aqui, professor, sabe o que é? Não é a minha. Entendeu? Eu não entendo por que ele não coloca o Igor Jesus um pouco mais. É um menino da base que tem essa característica parecida com tem o que era dinheiro o para João. gastar, dona Daniela. Tem dinheiro para gastar, então vamos gastar um pouquinho. Mas, jovem, Tem ele dinheiro. bota ali o Matheus França, o Matheus Quem Gonçalves. colocou o João Ele Gomes não pode foi o colocar o Rogério Igor Ceni? Jesus para jogar? Foi o Ceni que Ceni colocou colocou as o primeiras João Gomes. vezes com o Mas Ceni. é que quando o Zinho fala, né, que ele queria o Thiago Maia, primeiro volante lá do Santos, depois que o Thiago Maia é campeão olímpico, o Thiago Maia vira o jogador que virou, quando ele vem pro Flamengo, ele se machuca. Ele fica um tempo muito longo parado. Quando ele volta, eu falei com o Dorival Júnior para a questão do jogo da final contra o Corinthians. Ele falou, Silas, eu não tinha o Vidal bem e eu não tinha, o Thiago Maia estava com problema no joelho. O Corinthians só não ganhou aquele jogo da gente porque não deu certo para ganhar. Porque a gente estava, o Arrascaeta com problema da pubalgia. Então, assim, e o João Gomes, como o Zinho disse, ele se complementava com o Thiago Maia. E como o João Gomes estava voando, então parecia que o primeiro volante era o João Gomes. Mas não, Sim. porque o João Gomes ia na área, o João Gomes voltava, o João Gomes marcava, tanto que o João Gomes foi embora. No Palmeiras, é parecido. Danilo era ponta esquerda no Bahia. Zé Rafael era ponta direita no Bahia. Quem que tá jogando? Zé Rafael tá se adaptando. Para quê? Para se complementar com o Gabriel Menino, para o Abel Ferreira não ter que trazer um jogador que disse, sai dois, vem dois. E até agora o Palmeiras não trouxe Trazendo o volante do Guarani já está certo, deve fazer exame médico O nessa Richard semana. Rios. Richard Rios vai fazer exame essa semana. Boa, já mas se digo, acertaram. os jogadores Daqui a estão se pouco a gente vê a adaptando para a função. Você tá vendo o Zé Rafael, que o Zé Rafael tá Mas aí a chegando. diferença é um trabalho Por quê? longevo Tá e que tendo- os jogadores já compraram a ideia do treinador, Tá né? tentando se transformar num primeiro volante, sendo que ele é oriundo da ponta direita, o Zé Rafael, lá era beirada no Bahia. Mas tá jogando, e tá jogando pra caramba. Ó, imagens ao vivo, o sorteio é hoje, você vai acompanhar ao vivo aqui com a gente tudo que acontecer antes e durante essa cerimônia. Ô, presidente, já que juntou aqui Flamengo Que antes vai ter essa homenagem, né? A homenagem à argentina, né? seleção argentina. O Messi daqui a pouco está no palco. A gente está aqui de olho em tudo que está acontecendo em Luque lá no Paraguai. Mas já que passaram em ar aqui e juntaram o Flamengo e o Palmeiras, Aham. eu quero saber se o Flamengo ainda é favorito como o Palmeiras para ganhar essa Libertadores, porque o atual campeão é o Flamengo. Não, o atual campeão, o elenco que tem, né? Por mais que esteja aí querendo contratar esse, aquele ou ele, já tem um time, né? O Zinho tá aí. Eu acho ótimo, né? A gente lembrar do Rodinei, né? Nossa, como era Eu que odiado lancei o ele, tá? Rodinei. Só pra Hein? ficar Opa! marcado. Eu que lancei ele no Havaí, pra ficar registrado. El aí. avião. Eu, Pascoalzinho. Não, então, mas mesmo no Flamengo, Jogador né? No de Inter. Tatuí. E eu me lembro, assim, eu falei várias vezes, o Inter pagou, não foi o Inter, mas teve um diretor pagou R$1 milhão de uma multa para ele jogar contra o Flamengo pelo Inter. Sim. Eu falava assim, pô, não é possível, o cara tem que ser importante pro time. Vocês estão loucos. E foi o esse Daronco ou Rodinei foi o e tal. Klaus que expulsou ele no Maracanã? Expulsou, ele deu uma pisada lá que, enfim, acho até que não era para ser expulso com aquilo, mas foi meio rigoroso. Mas independentemente disso, aí ele veio pro Flamengo criticado de novo e tal, e se torna um jogador tão importante
A ponto da gente ouvir os índios dizer, ó, tá vendo? Nem Varela, nem Mateuzinho. E todo mundo queria um ou outro, e o cara era o Rodinei. Enfim, ele foi embora. Mesmo assim, com Varela ou Mateuzinho, com o Thiago de volante, o Gerson ali do lado, o Vidal na reserva, que não vai dar para jogar 3 ali, imagina, ainda mais agora que me parece que ele várias vezes vai jogar com 3 zagueiros. Enfim, é um baita do elenco o Flamengo. Agora precisa arrumar o jeito de jogar, qual que é a formação ideal, né, que não vai precisar ficar mexendo tantas vezes, a não ser por uma contusão, uma expulsão, uma coisa assim, porque até agora ele acho que fez 15 jogos lá, com 15 escalações diferentes, por motivos diferentes, mas enfim, não tem ainda aquele time, ninguém sabe ainda aquele time. Espero que ele saia do tal barata voa que o Pascoal fala agora com 2 semanas para trabalhar, né? Então que ele, sei lá, defina mais ou menos. E aí o Flamengo é sim candidato. Não está pronto, como não está o Palmeiras, como está o Palmeiras, como o Atlético Mineiro também não está pronto e também está nesse trio aí. Mas é óbvio que o Flamengo é candidatíssimo a disputar todos os títulos, com esse elenco que tem todos. Precisa ter um time mais confiável, mais decisivo, e a gente espera que com VP ou sem VP, o Flamengo chegue nesse ponto com 2, 3 meses aí para poder disputar todos esses títulos. Não dá para descartar o Flamengo, com o elenco que tem, de ser um dos finalistas para não só Libertadores, Copa do Brasil, tá? Em tudo. O Flamengo não é a questão do elenco, né? É a questão do encaixe do modelo de jogo, Pascoal. A gente está vendo aqui, daqui a pouco eu vou precisar interromper vocês, porque se Lionel Messi levantar e for falar, a gente para escutar, né? Mas a gente já apareceu ali, né? Toda a seleção argentina já está aí. Sendo o Messi está do lado do presidente da Conmebol. Sim. Está sentado do lado do presidente da Conmebol. A gente fica de olho aqui, já a gente vai lá ao vivo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o Mauro colocou muito bem o que precisa acontecer no Flamengo para que ele chegue ao nível de favoritismo que tem o Palmeiras hoje. Então tá atrás. Não, é que o time do Palmeiras está arrumado. O time do Palmeiras está arrumado, o Atlético Mineiro está em arrumação, certo? O Atlético Paranaense está se arrumando. E o Flamengo? E o Flamengo carece de ser arrumado também. Porque o Flamengo, eu já perguntei algumas vezes aqui, e eu sei que o Flamengo joga com 3 volantes, com três zagueiros. E os outros posicionamentos, alguém sabe como é que o Flamengo joga? Ninguém sabe como é que o Flamengo joga. Joga com os laterais de ala. Joga com os laterais, ou joga com um lateral esquerdo de ponta esquerda, joga com um volante enfiado lá no meio dos zagueiros adversários. O Gerson tem dificuldade na recomposição de meio, porque marca muito adiantado, e quando perde a bola lá na frente, abre um buraco no meio campo. Aí o volante tem que sair para fazer a cobertura do lateral, escancar aquele vão no meio campo, e os times adversários gostam desse espaço no grande círculo, entre o grande círculo e a cabeça da meia-lua, e aí fica muito mais fácil para os adversários. E os zagueiros do Flamengo não são rápidos, só tem um, Fabrício Bruno, que é rápido para fazer a marcação. Então, tudo isso, né, impõe ao Flamengo. Eu estou louco para ver, eu já falei aqui, eu tô querendo ver o Flamengo jogar no sábado. Por quê? Porque em 11 dias... Dá uma ideia. 11 dias, a gente vai ter uma ideia do que Vitor Pereira... Olha, 11 dias, falou Vitor que vai Pereira. ser imbatível, hein? Hã? Vitor Pereira falou que daqui a pouco não falou que vai ser imbatível, falou que vai ser difícil de bater. O Flamengo? Ele disse. Ou seja, ele está com a confiança lá em cima. Lá em cima. Então, isso cabe a ele, né? Peças ele tem, condições técnicas ele tem, condição de trabalho ele tem, condições de botar o time em campo ele tem, recuperação de jogador. O CT do Flamengo é um espetáculo, primeiríssimo mundo, está tudo pronto. O que ele quiser fazer, ele pode fazer. O Flamengo está pronto, está interessado em contratar um volante. Eu acho que precisava de mais uma posição, pelo menos, mas é só a minha opinião. Não é da comissão técnica e da direção do Flamengo. Eles entendem que só com um volante resolvem o problema do Flamengo. Mas é evidente que o Flamengo vai precisar evoluir dentro de campo. Porque nos nomes... Puxa vida, cada nome que tem um Flamengo, você fala. Você acha que o hora que entra o time do Flamengo, com aquele monte de nome, o adversário ele fala, nossa, olha aí, o time de 19 está quase inteirinho aí. O time do ano passado, o campeão, está quase inteirinho aí. Então esses caras têm cancha de Libertadores. Eles conhecem a Libertadores, porque uma grande parte do time de 19 está lá.
E a outra grande, a totalidade de 2020, tirando o João Gomes, quase a totalidade. E o Rodinei, né? E o Rodinei, quase a totalidade. O presidente da AFA ali. Também está lá. Então, gente, é um time que tem cancha, é copeiro. E o que é que falta para o Flamengo? O que é que tem o Palmeiras? Arrumação. O time do Palmeiras bota o reserva para jogar, o cara sabe com o que ele tem que cumprir. O time do Flamengo bota alguém para jogar, o cara entra tentando resolver a própria sorte dentro de campo. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um time bem treinado para um time que ainda não encontrou o seu padrão tático dentro de campo. Mas é que o que é interessante disso tudo, é muito legal. O Flamengo, quando do Jorge Jesus, ele tinha um 11, mas ele tinha pouco banco. Sim. Ele tinha um 11... O elenco era pior. Cara, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. Arão e Gerson, Arrascaeta. Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. E não tinha pra ninguém. Eles passavam por cima de todo mundo e você sabia isso. Depois, o elenco inflou. Inchou o elenco, mas aí você não sabia quem eram os caras. Quem são os titulares hoje, indiscutíveis? Arrascaeta, como que ele tá? Gabigol e Pedro são indiscutíveis. Everton Cebolinha procurando espaço. Lá atrás, é confiança? É confiável aquela defesa do Flamengo hoje, com tantas mudanças, com a saída do Rodinei, que o Zinho lembrou bem. Aí o Felipe Luiz do lado de lá, joga, não joga. Aí o Vidal vai aguentar o Rojão, o Gerson foi e voltou. Quer dizer, então assim, é um time que está se arrumando. Eu gostei da entrevista dele e assim, dele, Vitor Pereira, e a forma como ele falou, claro, vai ser difícil de bater. Ele está acreditando que ele vai arrumar isso aí. Já tem um desafio gigantesco pela frente, porque o Fernando Diniz não quer nem saber. Hoje, eu diria que o Fluminense tem menos problema e está um pouquinho mais arrumado. Mas é Fla-Flu, o Flamengo pode ganhar, como já ganhou também, né? Mas o Flamengo hoje, a gente não sabe quem são os 11, Dani. Como a gente sabia num passado bem recente. Né? Zinho, eu vou chamar aqui a Leila para falar de reforços no Palmeiras. Mas então, pelo que o Silas está falando aqui, até o Fluminense está na frente em organização. Então, para falar em favoritismo de Libertadores, o Flamengo caiu de prateleira? Não, na verdade é o seguinte, né, Dani? Esse sorteio de hoje é fundamental para isso. O grupo que se forma dá uma possibilidade para você até arrumar, condicionar o time dentro de uma Libertadores. É um campeonato longo. A fase de grupos, na minha opinião, eu acho que os brasileiros, dependendo de como se forma esse grupo, porque tem um Atlético Mineiro que pode cair no grupo aí com os brasileiros. Sim. Mas eu, além de torcer, vou falar a verdade, a final é no Maracanã e eu tô doido para dar uma final brasileira mesmo. Sim. Aqui é ESPN Brasil, não é ESPN Internacional. Então eu torço pro Brasil. Mas é lógico. Eu torço pro Brasil mesmo. Então, assim, eu sou brasileiro, eu gosto. Eu tô triste de ver assim, a seleção argentina aí, essa festa toda. Os caras vão subir agora aí, vai ser aquela festa, vai ser aquela coisa maravilhosa. Uma babação com a seleção da Argentina. Tô com a inveja do caramba mesmo. Botaram estátua do Messi lá. Por que não botaram do Ronaldo Fenômeno? Pensei a mesma que é bicampeão do mundo. Do Cafu, que é bicampeão do mundo, que jogou várias Copas. Agora só tem a do Maradona, do Messi e do Pelé. Não tem. O Brasil ganhou 5, não tem 2. Tá bom. Eu tenho rivalidade mesmo, não adianta. Mas voltando ao assunto, eu quero estou ver lá confiante na frente, nas equipes falar, brasileiras. Por acaso, assim, então o Atlético Mineiro é o Brasil na Libertadores. Se você vai voltar atrás desse pensamento aí, tem que torcer para brasileiro. Não. Eu falei que o Atlético Mineiro é um dos meus favoritos. Então está em formação com o Cudê, mas olhando para o elenco, dá ruim. Olhando para o elenco do Atlético Mineiro, eu coloco como um dos favoritos. O Palmeiras está pronto, mas Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, o Corinthians, que tem camisa também, acho que tem bom elenco, está um pouquinho atrás, mas é o Corinthians. Eu acho que assim, o Atlético Paranaense que é competitivo. O Inter é que está mais atrás ali.
De repente, né, nesse contexto todo. Mas eu acho que são os favoritos. O Brasil entra como favorito para a Libertadores de novo. E a final é no Brasil. E esses times vão se arrumar. Uma hora vai condicionar fisicamente, o Flamengo precisa disso, condicionamento físico, arrumação tática, o treinador escolher esse time, montar essa forma tática, mas é um elenco fortíssimo. Como eu não vou colocar como favorito? É claro que o Palmeiras, pelo treinador, pelo tempo de trabalho, pelo elenco, pela forma de jogar, está um pouquinho à frente. Mas vamos ver o sorteio dos grupos. Aí sim a gente vai desenhar a chegada dos brasileiros. Esse negócio dá frio na barriga, né? Dá um negócio aqui, né? Esse negócio de sorteio dá frio na barriga, né? Porque você já começa a pensar, já tá vendo ali o presidente da Conmebol falando a respeito da campanha da Argentina na Copa do Mundo. Claro, Pascoal, dá um negócio aqui, porque a gente quer o bem do futebol brasileiro, né? Não, porque é o seguinte, a gente fica ansiedade para ver com qual adversário de cada um. Eu crio essa expectativa de saber com quem que vai jogar o Atlético Mineiro, com quem que vai jogar o Corinthians, contra quem que vai jogar o Atlético Paranaense, o Internacional, o Palmeiras. Eu estou muito ansioso para saber o que vai acontecer. Mas, eu vou dizer para você, aonde tiver River e tiver Boca, há de se temer alguma coisa, mas vai ser certamente um outro brasileiro ali também favorito. Acho que todos os brasileiros aí têm condições de classificação. Você tem o risco, você pegar um brasileiro mais o Atlético... E aí, não, mas aí não pode ser River nem Boca, porque... River e Boca estão no pote 1. Então podem pegar o Corinthians, o Fluminense do pote 2, se o cabeça de chave for River ou Boca e ainda pegar dois brasileiros, aí pode dar River Plate, Corinthians e Atlético Mineiro no mesmo grupo. Isso, exatamente, que estão lá no 3, Fluminense, o Inter, exatamente. Aí você vai dizer, puxa vida, desses 3 aqui, quem é que vai sair? Aí vira da morte, aí vira grupo da morte. Ó,